Por que Crepúsculo é considerado baixa literatura e Drácula é considerado alta literatura? Algumas pessoas dizem que é elitismo intelectual, outras pessoas dizem que existe sim uma régua objetiva que aponta nessa direção, quando a crítica faz seus apontamentos. Mas na grande maioria dos casos, quando vejo pessoas dando opiniões na internet, elas sempre são rasas, sobre a cor da pele que brilha com o sol, sobre o fato de ser um romance adolescente que dizem que é barato e dizerem que é mal escrito. Mas o que a crítica realmente diz sobre o livro e por que existe uma diferença de qualidade? Hoje, vamos deixar de lado essa questão do gosto pessoal e vamos pensar em mérito técnico, estética e história. Hoje, eu vou mostrar como a crítica séria aponta para esse abismo de qualidade que existe entre essa imortalidade de Bram Stoker e esse imediatismo de Meyer. A primeira coisa que nós temos que observar é essa questão do vampiro simbólico, o vampiro símbolo, e o vampiro que é um acessório. São duas coisas. Quando nós pensamos no Drácula, acompanhe meu raciocínio por aqui, ele é a rubris encarnada, essa arrogância contra uma vontade superior. Vejam bem, é uma criatura que transgride essas leis de Deus e da vida, e da natureza. Ele é um predador da alma. Para combater um mal desses, você precisa de virtudes, você precisa de esforço, você precisa de sacrifício. É exatamente o que acontece com esses personagens ao longo do livro. Drácula se alimenta do sangue vermelho das pessoas, que representa a vida. Algo, um símbolo muito pesado, por exemplo, no cristianismo, o sangue de Cristo. Ele se alimenta daquilo que é mais sagrado. Nós temos uma criatura corrupta, podre. Se nós vamos observar também essa questão do contexto social daquela época, o sangue do Drácula, ele bebia o seu sangue, é claro, mas ele também fornecia um pouco do sangue dele para você. Ele contaminava você com a sua doença, com esse vampirismo, assim como a sífilis e com outros males que cresciam ali, no âmago da família, no centro de toda aquela sociedade. Então existia esse medo dessa criatura que vinha de fora, daquele estrangeiro perigoso, que trazia essa infecção, que trazia essa corrupção, que trazia um mal insidioso. Percebam então o quanto Drácula representava essa paranoia, esse receio, esse medo que você tinha daquele mal que vem do exterior. Nós temos um vilão claro aqui, uma criatura que exige um esforço muito grande da parte desses protagonistas para que seja vencido. Uma criatura simbólica, também no sentido de que, além de se alimentar da vida, ele nem mesmo tinha um reflexo no espelho. Por quê? Se nós vamos observar as falas daquele período, nós temos a imagem do vampiro como uma ofensa a Deus, uma afronta a Deus. Por isso, ele não tinha um reflexo no espelho. Entre tantas outras coisas, é uma criatura maldita. Quando nós observamos o Crepúsculo por outro lado, acompanhe meu raciocínio mais uma vez, nós temos aqui um vampiro que ele é domesticado, para que ele caiba em um sonho romântico. Um perigo estético aqui. Se você remove o mal intrínseco do vampiro, você remove o peso moral dessa história. Então nós temos dois pesos muito diferentes por aqui. Um vampiro como um símbolo muito profundo, que, como eu sempre digo, trata de questões morais, de questões que estão aqui na humanidade desde sempre, que são profundos e vão perdurar. E nós temos um outro material que é produzido, um outro vampiro que é produzido, com coisas que são um pouco mais passageiras, modas da época, que entretêm as pessoas, de fato, tudo bem isso acontecer. Só que são dois pesos e são dois valores completamente diferentes. Então, de maneira objetiva, essa é a primeira diferença fundamental aqui entre um livro e o outro. Um livro clássico respeita o leitor, mas acima de tudo, ele o desafia, porque traz temas que são universais. Em Drácula nós temos a vida, a morte, nós temos o sagrado, o profano, mas acima de tudo nós temos o tema da corrupção do caráter, a corrupção do ser humano, que vem de maneira simbólica, magistralmente representada pelo Drácula. Ele se infiltra na sociedade e ameaça a ordem natural das coisas, sendo anti-Deus e anti-tudo. Não é verdade? Então, por isso, essa união dos protagonistas se faz extremamente necessária. Ele reflete valores muito profundos da sociedade daquele tempo. Se nós vamos olhar para Crepúsculo, por outro lado, ele representa essa literatura da massa. Nós não temos uma literatura que desafia intelectualmente o leitor. Muito pelo contrário, nós temos uma leitura rápida, alguma coisa fácil de ser consumida, que traz um alívio para as emoções, mas que se baseia em desejos daquele determinado período. Por isso que essa literatura geralmente é esquecida com o tempo. Mas não confundam baixa literatura com literatura de má qualidade. Isso não é uma ofensa, é uma classificação técnica. As histórias que perduram são aquelas que tratam também da ordem natural das coisas. Drácula faz isso de maneira magistral. Quando nós olhamos também para essas personagens femininas, isso se torna muito evidente. A Mina Harker, essa protagonista de Drácula, ela não é uma personagem passiva, muito pelo contrário, é uma mulher que é virtuosa, que é pura, que se entrega para aquela causa. Não fosse pela estratégia dela, junto com esses homens, para poder combater esse vampiro, todos teriam morrido.
Então é uma personagem que participa abertamente nessa batalha, não sendo uma pessoa que mede força com homens de maneira física, não sendo uma pessoa que tenta agir de maneira corajosa, mas a sua maneira foi corajosa, mostrando uma estratégia e bolando táticas para poder vencer esse inimigo que se infiltrava no âmago da sociedade. Se não fosse ela, tudo estaria perdido. Mas o mesmo não pode ser dito da Bella Swan. É uma criatura dependente emocionalmente de um monstro desconstruído, um vampiro castrado. E isso, ironicamente, também enfraquece a narrativa, o que não deixa de ser um pouco divertido nesse sentido. Percebem o que eu quero dizer? Enfim, nós podemos dizer que a crítica não é elitista, ela é guardiã de qualidade. O gosto pode até ser subjetivo, mas a qualidade literária é mensurável pela profundidade das verdades que uma obra carrega. Uma nos faz olhar para o abismo e nos pergunta algo. A outra nos faz olhar para o espelho. A questão é, qual das duas você prefere?